Olá, irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e que nesse período de pandemia tão conturbado e atarefado, que possamos aproveitar esses momentos para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus, em devoção para com Ele, e aproveitar cada momento possível para evangelizarmos os ímpios, pregarmos as Escrituras, proclamarmos o nosso Deus Salvador, o nosso Redentor, o nosso Cristo Jesus. Pois bem, eu quero ler um versículo das Escrituras que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Criou Deus os céus. Quando abrimos a Bíblia, irmãos, é desta maneira que ela inicia. Ela não inicia com sugestões ou com alguma possibilidade. As Escrituras iniciam com palavras que expressam uma autoridade incondicional. Como se no início da leitura da Bíblia, ela mesma nos movesse com as suas afirmações para a verdade absoluta de que Deus existe e é o Criador dos céus e da terra. Isto implica que a sua existência, ou seja, a existência de Deus, é independente, irmãos, e de maneira alguma está condicionada à crença de homens mortais. Ou seja, não é porque acreditam ou deixam de acreditar que Deus vai existir ou não. O Senhor existe e é. Ele sempre esteve lá, sempre está e sempre estará, independentemente do que as demais criaturas abaixo dele acreditam. Sua existência é a verdade absoluta. Pense por um momento nessas palavras, caro irmão. No princípio, criou Deus os céus. Os céus. Como podemos viver sob a beleza dos céus e, no entanto, pelas preocupações e distrações desta terra, nos esquecemos de contemplá-los, irmãos? A realidade de que os céus existem sobre nós é algo que deve nos deter ainda aqui nesta terra, a fim de contemplá-lo, ou seja, contemplar o nosso Deus, e assim possamos lembrar cada vez mais dele todas as vezes que olharmos para lá. Afinal, como não olhar para os céus sem pensar no nosso Altíssimo, no nosso querido Deus, irmãos? Sua presença habita neles. Assim como disse o salmista: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Levantar os olhos para ver a Deus nos céus, irmãos, é o desejo de um piedoso buscador que ama vê-lo. Observar os céus, irmãos, nos faz ver as misericórdias e a altíssima fidelidade do nosso Deus. Como está no Salmo 36, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais altas e excelsas nuvens. Observar os céus, irmãos, nos faz ver a grandeza da verdade do nosso Deus, como está no Salmo 57. Pois a tua misericórdia, Senhor, é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Contemplar os céus, irmãos, nos faz ver a força assombrosa e admirável do nosso Deus, como está no Salmo 68. A sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Observar os céus, irmãos, nos faz ver a bondade do nosso Deus em fazer com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Como está em Mateus capítulo 5, vosso Pai que está nos céus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Observar os céus, irmãos, nos faz compreender e refletir sobre a salvação do nosso Deus, que Ele propiciou para cada pecador que se arrepende e confia no Salvador ressurreto, no Cristo Jesus, nosso Senhor,
como está em Isaías capítulo 45. Destilai vós, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, as criei. Contemplar os céus, irmãos, nos faz refletir, nos faz lembrar a vinda do nosso Senhor Jesus, nosso noivo, pela fé e pela imaginação do nosso coração. Como está em Mateus capítulo 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E por fim, irmãos, contemplar os céus nos faz refletir sobre o nosso encontro com Ele, que breve está para acontecer nas nuvens. Como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Que em meio a tantas ocupações, irmãos, tantas tribulações, tantas aflições, que em meio a tantos afazeres cotidianos, vez ou outra, possamos parar e contemplar os céus, erguer os nossos olhos para Ele, o nosso Criador. Ó Senhor, Tu que passeia pelos círculos dos céus, cujas nuvens são o pó dos Teus pés, conceda-nos a graça de vê-lo, Senhor. Inclina os nossos corações e ergue o nosso olhar a quem belamente é mais alto do que nós, pois para isto fomos feitos. Assim possamos achar cada vez mais o Senhor, quando levantarmos os nossos olhos aos Teus céus. Essas são nossas orações, Senhor. E que, enfim, pela Tua bondade, possamos vê-lo pela Tua graça. Em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor. Que o Senhor os conceda um bom dia, irmãos, e que Ele possa estar com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém.